Eu acho, senador, engraçado algumas pessoas, a senadora Lúcia Vânia subiu aqui para defender essa política de preço da Petrobras, e se eu fosse senhor, eu estaria constrangido. Constrangido tem que estar os senhores, que deram um golpe nesse país, tiraram a presidenta Dilma Rousseff para colocar esse Temer, que está destruindo o país. Uma verdadeira devastação social. Constrangido tem que estar senadoras e senadores que estão aqui aplaudindo a política do Pedro Parente. Novo aumento de gasolina. É um escândalo, uma provocação. O Brasil pede a saída de Pedro Parente e de Temer. E os senhores vêm aqui, que cara de pau. Eu, às vezes, senador, eu me envergonho de estar nesse Senado Federal aqui, de cabeça baixa, só votando a favor dos interesses dos grandes empresários. O que houve ontem aqui é uma vergonha. Estão querendo enganar o povo brasileiro. Não vai resolver nada da crise, porque gasolina está fora, botijão de gás está fora. E eu quero ver repassarem esse desconto para a bomba no caso do diesel. Porque o que tem aí é uma máfia. E esse governo do Temer chefia essa máfia. É um escândalo. Eu fiz um discurso hoje à tarde aqui. Eu fiz um discurso hoje mais cedo, falando junto com o senador Humberto Costa, e dizendo que lá no Nordeste tem um termo, e eu sou paraibano e tenho orgulho de ser senador do Rio de Janeiro. Tem um termo que resume isso. Bando de cabra safado. É um escândalo. Aproveitaram a greve legítima dos caminhoneiros para aumentar o lucro deles. É isso que está acontecendo. Olha só, pessoal, tem um estudo de um consultor legislativo da Câmara, Paulo César Lima. Ele apresentou aqui os números. Sabe qual é o lucro da Petrobras em cima do diesel, da gasolina e do gás? 150%. Dá para baixar. Por que eles não baixam? Porque aí são interesses poderosos, acionistas da Petrobras, gente que tem ação na Bolsa de Valores de Nova York. E mais grave, são os importadores de diesel. Porque o que esse governo fez, ao aumentar o preço do diesel, hoje o preço do diesel está 50% acima da cotação internacional. Ele beneficia quem? As importadoras. Nós temos 20 importadoras de diesel no Brasil. Em 2 anos, passamos para 400, porque é o maior negócio do mundo. Eles estão comprando nos Estados Unidos, a importação para os Estados Unidos subiu de 41% para 82%, e vendendo aqui um preço altíssimo. E o que é que o governo fez? E os senadores aqui aprovaram? Subvenção a esse pessoal. Vão tirar dinheiro do orçamento, sim, para subvencionar esse pessoal. Importadores de diesel. Quais são os 3 maiores importadores de diesel? Ipiranga, Shell e Cosan. Então, eles estão conseguindo ganhar dinheiro no meio dessa crise. É escandaloso o que está acontecendo nesse país, senhores. Escandaloso. Eu quero aqui citar agora dados, números do estudo feito pelo consultor Paulo César Lima, para mostrar que a discussão está completamente errada. Nós não temos que estar falando de subsídio para esse pessoal. Nós temos que estar falando na mudança da política de preço da Petrobras. Quando o Temer entrou para cá, houve 229 aumentos, senador Jorge Viana. Hoje, 230, aumentou gasolina de novo. Hoje, 230. É uma provocação ao povo brasileiro. Eles querem dizer um recado do Parente e dos acionistas. Dizer, olha, não adianta, vocês do Senado, da Câmara, aí, nós mandamos. Nós vamos ter liberdade total para continuar fazendo a mesma coisa. Senador Jorge, eu só queria que o senhor escutasse, eu vou conceder uma parte. Será um prazer. É um prazer. Aí, Lula foram 8 anos, em 8 anos, 8 aumentos. A Petrobras teve prejuízo, senador Jorge Viana? Nenhum. A Petrobras nunca teve prejuízo pela política de preço. Teve prejuízo, sim, quando caiu a cotação internacional do dólar. Em nenhum ano a Petrobras teve prejuízo pela política de preço. É errado dizer que Lula e Dilma seguraram o preço do botijão de gás? Seguraram, porque tinha que segurar. Nós estamos falando dos mais pobres, que estão voltando a cozinhar com fogão a lenha. Seguraram de forma... Mas a Petrobras
Não teve prejuízo. Talvez eles não tenham gostado, porque os acionistas da Petrobras não ganharam tanto dinheiro. Agora, senador Jorge Viana, olha os números que eu vou oferecer aqui. E eu deixei para Vossa Excelência fazer uma parte depois, porque os números são impressionantes. E é o centro do que a gente está falando, política de preço da Petrobras. Está aqui um estudo feito por um dos maiores especialistas de petróleo no país, consultor da Câmara dos Deputados, aposentado, Paulo César Lima. E eu espero que a Petrobras conteste, desminta e apresente seus números, porque o que tem hoje é uma caixa preta. O que diz ele? Ele diz o seguinte, que o lucro da Petrobras hoje está em 150%. E ele abre os números. Ele diz o seguinte, você juntando tudo, senador Jorge Viana, tudo, extração, distribuição, toda a cadeia, o preço, na verdade, do barril de óleo diesel chega a $40, $40 o barril. Você utilizando uma taxa de câmbio de R$ 3,7, que é mais ou menos o que está aí por dólar, o custo médio do diesel de 1 litro seria, sabe quanto? 0,93. Eu estou resumindo aqui, mas os números estão detalhados. É um estudo divulgado. Chegaria, então, a refinaria, senador Jorge Viana, por 0,93. Sabe quanto a Petrobras está vendendo na refinaria? 2,33. Isso significa margem de lucro de 150%. Com essa redução de 10% que eles estão dando, e estão cobrando do orçamento, a retirada do recurso, cobrando do PIS e COFINS, que é seguridade, previdência para os mais pobres, a margem de lucro cai de 150% para 126%. Vejam bem, não passou pela cabeça deles dizer o seguinte, olha, quero ver os custos, tem que diminuir a margem de lucro. Sabe por que não fazem isso, pessoal? São interesses muito poderosos. É o capital financeiro da Bolsa de Valores de Nova York. E esse Pedro Parente representa essa turma. É um tucano que ajudou a ter o apagão da energia elétrica no governo Fernando Henrique Cardoso e agora esse outro apagão. Ele não está preocupado com o povo, está preocupado com os interesses desses fundos privados norte-americanos. Esse é o grande ponto. Aqui é uma mudança na política de preços, senador Jorge Viana. Eu expliquei, senador Jorge Viana, o lucro de 150%. Tirando os 10% do diesel, o lucro continua de 126%. Ele vai além, ele mostra o seguinte, se tivesse uma margem de 50% de lucro, margem de 50% de lucro, é uma margem altíssima. Sabe quanto seria o preço da venda na refinaria? 1,40 e não os 2,33. Aí depois ele coloca, sabe o quê? Ele coloca o preço depois dos impostos. Se você desse um lucro de 50%, ao invés de R$ 4,00, em média, que é o preço do diesel, cairia para R$ 2,6, com lucro de 50%. Então, esses números têm que ser contestados. Eu quero que a Petrobras, que esse presidente da Petrobras conteste isso. Por isso que eu falo novamente, e concedo a parte ao senador Jorge Viana, é vergonhoso, numa situação como essa, em que eles estão lucrando tanto, eles tirarem dinheiro do orçamento, do PIS e COFINS, de quem recebe políticas sociais da área da assistência social para subsidiar essa turma e os importadores de diesel. Porque, Jorge Viana, esse pessoal importador de diesel nunca ganhou tanto dinheiro. Estão comprando nos Estados Unidos, vendendo aqui a um preço altíssimo. Quem é esse pessoal? Shell, Cosan, Ipiranga. É essa turma que está lucrando. Eles têm a cara de pau de, numa crise como essa, lucrar, aumentar suas margens de lucro. Concedo a parte ao senador Jorge Viana.
Obrigado, colega Lindbergh, líder. Eu estava ouvindo o pronunciamento de Vossa Excelência. Queria cumprimentar todos que nos acompanham pela rádio, TV Senado. E nós estamos vivendo esses tempos de apreensão, de extrema dificuldade. E o que eu mais lamento em tudo é que as informações verdadeiras não estão chegando para a população. Vossa Excelência está trazendo aqui uma informação muito importante, porque fica parecendo que nós estamos num jogral de políticos, uns falando umas coisas, outros falando outra, com a inversão, agora essa turma não é mais governo, agora é oposição. Então, nós tínhamos que, reconhecendo que a população está numa completa desconfiança com o Congresso, com o governo, com o judiciário, nós estamos vivendo esse tempo difícil. Nós deveríamos ter a informação verdadeira. Vossa Excelência foi pegar de especialistas a informação para passar para o Brasil. A Petrobras está lucrando acima do que deveria com gasolina, com gás e com diesel. Qual é a resposta? Sim, 150% de lucro. Eu só queria agravar a denúncia que Vossa Excelência faz, num período de uma inflação de menos de 3%, claro, por pura falta de comprador para o produto. O governo tirou o dinheiro de circulação, o governo Temer, danificou as empresas, tirou o crédito. O desemprego, olha como são notícias ruins acumulando, chegou a 13,4 milhões de pessoas desempregadas. 500 mil pessoas perderam a carteira assinada no último trimestre, comparado com o primeiro trimestre, com um trimestre equivalente do ano passado. O Brasil volta para o mapa da fome. 1.200.000 pessoas, famílias, residências, voltam para a lenha ou para o carvão. 900.000 pessoas voltaram para a classe C, saíram da classe A e B. A turma que queria, fora Dilma, para poder ir mais vezes para Miami, agora não estão viajando para canto nenhum. A viagem que fizeram foi para a classe C de volta. E aí, nós estamos diante de um impasse. Eu lamento que o Senado, que adotou medidas, elogiei o presidente Eunício, estamos aqui, estou num plantão desde segunda-feira, Vossa Excelência também, todos nós, quero cumprimentar os colegas, mas acho que o Senado está errado. Nós estamos aqui votando medidas do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é vice-presidente da República, ou do Palácio. Nós temos que votar nossas medidas. Ninguém está discutindo o preço do gás de cozinha e da gasolina para o taxista, para o mototaxista, para o cidadão comum, que é obrigado a ir para o trabalho do carro. E, para piorar, a Petrobras hoje dá um aumento de 0,74% na gasolina. Como se fosse assim, está vendo que eu estou fazendo vocês de besta? Isso mesmo. São 230 aumentos na gasolina. Em 2 anos de governo, no presidente Lula foram 7 aumentos em 8 anos. Será que não estão vendo que caíram naquela história, foram enganados com essa narrativa que ganhou espaço na grande imprensa? Sinceramente, para mim, nós deveríamos tomar uma atitude. A senadora Vanessa apresentou uma proposta. Por que a gente não faz uma comissão parlamentar de inquérito séria, com gente de todo lado, para sair desse confronto que a gente tem aqui, para entrar nos números da Petrobras? É a nossa empresa, é nosso patrimônio. Lá nós vamos ver os erros que ocorreram na época do Lula ou acertos. Lá nós vamos ver os erros e acertos na época da Dilma. E vamos ver o que é que estão fazendo com a Petrobras agora. Como é que pode estar vendendo 4 refinarias? E tudo por preço de banana, preço de ocasião. Como é que pode, o ano passado, o Congresso ter votado uma desoneração para que as 5 petroleiras maiores do mundo venham para cá ganhar fortuna com pré-sal, sem pagar PIS/COFINS, sem pagar os seus impostos, sem poder ajudar o Brasil a crescer? Isso não pode. Tem tempo ainda, mas eu queria lhe dizer que eu estou muito triste com a situação que o país está vivendo. Nosso presidente vai ser complacente com o tempo, porque esse é um debate importante, e eu sou o próximo inscrito, eu queria depois pedir ao nosso presidente que ajude aí. Eu só queria concluir dizendo que 80... O tempo é nosso, presidente, pode ficar tranquilo. 87, muito obrigado, presidente. Obrigado, 87%
da população do Brasil está apoiando uma greve que prejudica a população. Eu nunca vi isso. E a pesquisa foi feita terça-feira. Imagine se fosse feita sexta-feira da semana passada. Então, veja bem. 57% contra essa saída. Isso. Olha, a população está sofrendo desabastecimento, fila para abastecer, não pode levar o filho para a escola, não pode ir para o trabalho, o dono da mercearia está perdendo dinheiro, as pessoas não podem comprar, mas estão entendendo, eu queria parabenizar, estão entendendo que do jeito que o caminho da economia do Brasil está indo, é ruim para todo mundo. As pessoas não estão mais viajando de avião, as pessoas não podem usar o carrinho que compraram, as pessoas não podem botar combustível lá no meu estado, no barco, que eles têm comprado na época ainda do Lula. E a população apoia o movimento dos caminhoneiros, porque entende que o pior que está acontecendo para o Brasil é que depois do impeachment o Brasil só piorou. Veja só, os números, os prejuízos para todo mundo não foram calculados, mas alguns analistas estão dizendo que chega a mais de 30 bilhões de reais. 30 bilhões de reais, já estão dizendo os analistas que vai dar um movimento negativo. Vai dar um movimento negativo no PIB de 0,45%, senador Lindbergh. Vai dar um movimento negativo no PIB de 0,45%. O PIB já foi mal no último levantamento. O governo estava vendendo a ideia que o PIB iria crescer 2,5% a 3% ao ano, este ano. O Meirelles, eu não tenho nenhuma dúvida, responsável por essa medida, pelas medidas que levaram o Brasil para os 13,4 milhões de desempregados, para 230 aumentos do preço do combustível, da gasolina, 229 para o diesel, o Meirelles caiu fora, senador Requião, caiu fora, pulou fora do barco, inventando uma candidatura que não existe. Nisso o Renan tem muita razão, senador Renan. A candidatura do Meirelles, disse o Renan, não passa de pré-candidatura, não passa do pré. Mas caiu fora do governo, abandonou o barco do governo Temer. E os discursos mais virulentos que eu vi aqui, nessa semana, foi do pessoal da base do Temer pedindo para ele sair. Não sei se é para o Rodrigo Maia assumir, mas eu, diante desse caos, diante de uma espécie de primavera brasileira, eu sou mais, nós discutimos a democracia de volta. Nós chegamos a propor, na época da presidente Dilma, na crise, que tivéssemos antecipação de eleição. Nós propusemos aqui. Até a presidenta aceitou, sairia a Dilma, o Temer, e o povo brasileiro elegeria um outro presidente. Eu estou achando que nós estamos caminhando para isso. Porque eu queria muito que as eleições fossem já. Porque o Brasil precisa se reencontrar com a democracia. Eu concluo dizendo que, no limite, nós estamos vivendo um hecatombe. Não há mais o que fazer, porque o governo perdeu todas as condições de governar. Então, eu queria parabenizar a Vossa Excelência e dizer que, nessa hora, nós temos que buscar um entendimento, e eu defendo que, em vez de estar tirando dinheiro de alguns impostos, PIS, COFINS, que iriam para a Seguridade Social, nós deveríamos, como Vossa Excelência, que é líder, nós estamos apresentando, fazer uma séria taxação do lucro dos bancos. Nós deveríamos fazer uma modificação na tributação brasileira para aumentar dos 14% que tem hoje a distribuição de lucro para as pessoas físicas de empresa, aumentar, porque nós só iríamos diminuir a grande lucratividade deles, sem prejuízo para ninguém e com grande benefício para a sociedade brasileira. Mas isso o governo não quer, porque ele segue trabalhando para os bancos seguirem dando lucro. E se o nosso governo errou nesse aspecto, errou. Mas naquela época o Brasil crescia 7,5% ao ano. O emprego era pleno. Agora, a Petrobras está fazendo, eu concluo com isso, senador Lindbergh, eu concluo com isso. O lamentável é que a Petrobras está tendo de lucro na gasolina, no óleo diesel, no gás de cozinha, 150% num ano que todos os brasileiros perderam, que a inflação ficou abaixo de 3%. Isso é crime. E acho que uma CPI aqui, para discutir seriamente a Petrobras, seria o melhor que nós podíamos fazer para os brasileiros definitivamente sair dessa história. Quem é que está mentindo? É a oposição, é a situação, é o pessoal do atual governo ou do governo passado? A população precisa ser tratada com seriedade. Vossa Excelência está trazendo números sérios aqui e talvez uma CPI resolva para a gente definitivamente não ficar refém das versões e a Petrobras servir de motivo para a destruição do patrimônio brasileiro com falsos argumentos, que é o que eu ouvi ontem,
um jogo de palavra, um jogal de palavra do ministro da Fazenda na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Parabéns, senador Lindenberg. Eu agradeço a sua parte, senador Jorge Wener. Vou passar para o senador Roberto Requião, mas quero fazer uma consideração breve antes. Vossa Excelência fala de senadores aqui que estão agora fazendo discurso contra o Temer. Eu, sinceramente, eu acho que há uma grande dose de oportunismo. Gente que participou desse golpe, né, que sabia o que estava por trás, porque um dos discursos era esse, da Petrobras. Está segurando o preço. E o botijão de gás subiu 70%. Né? Então, agora, quando estão vendo que o Temer, ficar junto do Temer é mortal para as eleições, tem gente que tenta se reposicionar. Agora, senador Jorge Wener, Vossa Excelência falou muito bem, senador Requião, aumentaram a gasolina hoje de novo. É a demonstração que o nosso discurso está correto. A gente quer falar para os brasileiros e brasileiras. Essa saída do Temer aí não vai resolver a crise. Tiraram um botijão de gás e gasolina. Não vai resolver a crise. São agora, senador Requião, 230 aumentos. Nós propusemos alternativas para essa crise. A primeira, mexer na política de preços. Em vez de aumento praticamente todo dia, voltar a reajuste do ciclo longo. O Lula aumentou o diesel 8 vezes em 8 anos, a gasolina 7 vezes em 8 anos. Nós podemos voltar a ter uma política de ciclo longo de reajuste. Um ano, um pouco mais, um pouco menos. A Petrobras não perde. Segundo ponto, que hoje está expresso nesse estudo do consultor Paulo César Lima. Abrir a caixa preta da Petrobras. Nós fizemos um requerimento de informações. E o estudo, senador Requião, que Vossa Excelência com certeza teve acesso, mostra que o lucro é de 150%. São acionistas ganhando muito dinheiro nisso. E o último ponto, se for mexer no orçamento, é um escândalo mexer no PIS/COFINS, que é dinheiro da Seguridade, das políticas sociais. Nós propusemos algumas alternativas. Aumentar a contribuição social do lucro líquido dos bancos. Os bancos nunca ganharam tanto dinheiro no meio de uma crise como essa, de 20% para 25%. Suspender aquela isenção das petroleiras, uma isenção absurda. Aquela medida provisória 795, de 1 trilhão em 40 anos. O impacto seria gigantesco. O senador Roberto Requião tem um projeto, eu tenho outro, de tributação sobre lucros e dividendos, porque hoje, se uma pessoa que recebe R$5.000 aqui, paga 27,5% de imposto de renda, mais um multimilionário que recebe R$500 mil por mês, a título de lucros e dividendos, não paga nada. Só que aqui, a conta toda só cai em cima do mais pobre. É uma vergonha o que o Senado fez no dia de ontem. Com a palavra, o senador Roberto Requião. Senador, quero mudar um pouco a perspectiva da sua abordagem em relação a medidas que podem solucionar a crise. Em primeiro lugar, essa crise, essa elevação de temperatura é uma febre. E essa febre é a reação de um organismo saudável a uma agressão. A febre é uma reação do organismo a alguma coisa que o prejudica. Mas algumas notícias interessantes surgiram hoje. Uma delas foi do nosso general Heleno, está na reserva. Foi o comandante da Amazônia, foi o comandante do Haiti. Ele disse que, falando por ele e pelo Exército, ele é uma das vozes respeitadas do Exército brasileiro, que se sentiam honrados com as faixas pedindo intervenção militar, porque isto demonstrava a confiança que partes da população e os próprios caminhoneiros grevistas tinham em relação ao Exército brasileiro, mas que eles já tinham aprendido com 64, que não vai haver intervenção militar em hipótese alguma, que o Brasil tem que resolver os seus problemas por eleição e que os valores que o Exército defende ao longo da sua história têm que ser confirmados pelo povo pelo processo eleitoral. Afastou completamente a hipótese de uma intervenção militar. O general Vilas Boas, o nosso comandante do Exército, já disse alguma coisa nesse sentido também. Então, que essa direitona enfurecida coloque as barbas de molho,
porque esta crise é um segundo na história do Brasil. O país talvez precisasse sofrer essa crise para tomar consciência da sua importância no mundo e da importância do povo na organização política e administrativa do país. Mas o que me espantou mais ainda, senador, foi a audiência pública, não foi tão pública, foi com a comissão na CAI, com o tal do ex-secretário do Meirelles, que hoje é ministro da Fazenda. Eu levantei para ele algumas hipóteses. Eu disse o seguinte: o preço do petróleo, que é monopolizado pela Petrobras, no refino no Brasil, o preço do petróleo é estabelecido pela empresa pública, e esse preço é um preço público. Ele tinha que ser controlado como é o preço do sistema postal, como é o preço da água, como é o preço do esgoto, mesmo quando operado por empresas privadas, como é o preço da eletricidade no país. É um preço público. E eu demonstrava a ele que a Petrobras estava indexando o preço dos nossos combustíveis e dos lubrificantes ao dólar e ao preço internacional do petróleo. O exemplo que eu dava é o seguinte: amanhã o dólar sobe, na Inglaterra o preço do bushel, do barril de petróleo, sobe, e nós teremos, então, um aumento que pode chegar a 4 vezes o preço atual, que já é um absurdo, e está provocando a reação da população. Eu dizia a ele: nós temos que intervir nesse processo, abrir a caixa preta da Petrobras e definir o quanto a Petrobras pode e deve ganhar para permanecer rígida e funcionando. Mais do que isso, eu explicava a ele que o preço está no nível em que está porque a Petrobras desativou 25% da operação das nossas usinas de refino para favorecer a importação. E quer privatizar 4 refinarias. E quer privatizar 4 refinarias. E que, antes dessa administração, depois do golpe parlamentar, nós tínhamos no Brasil 40 importadores e distribuidores privados de combustível. Hoje nós temos 300. Dava o exemplo levantado pela assessoria do PT, o exemplo de que os principais privilegiados com esse preço alto são petroleiras, Shell, Cosan e Ipiranga, se não me engano. A Ipiranga que já foi vendida também ao Grupo Internacional, há muito tempo deixou de ser brasileira. O que me respondeu o ministro da Economia do Brasil, ex-secretário do Meirelles: eu tenho uma discordância de fundo com o senador, porque eu acredito na liberdade de preços e do mercado. O mercado é que vai corrigir isto. Veja, depois de eu demonstrar que estão desativando usinas, que estão vinculando ao dólar, ao preço no exterior, e que este aumento diário é absolutamente inaceitável pelo país, ele diz que ele discorda radicalmente porque o mercado tem que resolver isso. Isso é uma sandice, é uma loucura. Não é mercado, não. Estão a serviço das multinacionais para acabar com a Petrobras. A ideia é desmobilizar a Petrobras. E depois vem a revelação pelo jornalista Nassif, no seu blog na internet, de que o Parente, o tal do Pedro Parente, informa a Bolsa de Nova York que nós não vamos mais pagar empréstimos, que a Petrobras não tem condição de satisfazer esses financiamentos em função da crise provocada pela greve dos caminhoneiros. Quando todo mundo sabe que a Petrobras tem acesso fácil a empréstimos internacionais e que as suas ações têm uma demanda extraordinariamente superior à oferta nas bolsas, principalmente na Bolsa de Nova York. Então, o que nós estamos vendo é que a tentativa é de acabar com o monopólio estatal de petróleo. E o Brasil, que produz quantidade suficiente, é autossuficiente para o abastecimento, está vendo essa autossuficiência ser desmontada no interesse das petroleiras. Não fica só aí, senador Lindbergh. Colocaram no Conselho Deliberativo, no Conselho da Petrobras, representantes das petroleiras estrangeiras.
Essas empresas que são conhecidas pelos genocídios que provocaram no mundo, na luta pela destruição da soberania dos países e da obtenção do monopólio do petróleo e do refino no planeta Terra. Então, esse momento é um momento muito estranho. E toda esta política de compensação não tem nada a ver com liberalismo econômico. Que liberalismo econômico é esse? O preço é absurdo. Então, segundo as leis do mercado, teríamos que baixar o preço no Brasil, senão ninguém mais compraria. A revolta dos caminhoneiros é uma reação no mercado liberal ao preço absurdo. Mas não, querem colocar o exército para reprimir caminhoneiros, bater na população, polícia, exército, e acabar com políticas sociais para subsidiar a exportação. País nenhum do mundo subsidia exportação. A regra é de meter imposto em cima da importação. Importação. É, importação. É meter imposto em cima da importação para favorecer o mercado nacional. Nós estamos subsidiando importação. É uma loucura total. É um absurdo. Mas não mexem nem na gasolina e nem no gás de cozinha. Mas querem resolver o problema com dinheiro público. O problema de quem? O problema de uma administração predadora da Petrobras, a favor das multinacionais, a favor da destruição da soberania brasileira sobre o seu petróleo. Nós somos autossuficientes em petróleo. O pré-sal custa $7 para a extração, mas os impostos vai a $23. O petróleo está a $80 o barril no mercado internacional. Então, a Petrobras está tendo lucros extraordinários e deveria fornecer aos brasileiros o petróleo mais baixo do planeta Terra. Mas não, nós estamos sendo assaltados. E eu fico pasmo quando vejo o Congresso apoiar essa barbaridade. Agora, não vamos bater muito nessa história do PIS, COFINS e do CID, porque provavelmente o que vai acontecer é que o Temer vai vetar isso e vai tentar compensar com recursos da saúde e da educação. Então, se nós batermos só em cima disso, vão dizer, não, eles não tinham razão. Há um compromisso do presidente nesse veto. Ele vai cortar da educação, da saúde, dos investimentos em infraestrutura, para favorecer os petroleiros privados, a Shell, a Texaco, a Exxon. É isso que vai acontecer. Nós temos que bater na formação do preço, abrir essa caixa preta, mostrar quanto custa e fazer valer o interesse do Brasil. A Petrobras é dos brasileiros, não é de alguns acionistas que o Fernando Henrique galhofeiramente colocou 30% das nossas ações na Bolsa de Nova York e nos submete aos critérios, inclusive, da justiça norte-americana em função disso. O erro começou aí. A Petrobras tem que ser pública, brasileira, a serviço do Brasil e do nosso desenvolvimento. E o outro aspecto, também de fundo, é esse transporte de massa do Brasil, de minérios e de grãos, ser feito por caminhão. Transporte de massa que demanda ao litoral em qualquer país sério do mundo é feito por ferrovia, com fretes extraordinariamente mais baixos. Mas nós estamos vendo, no entanto, agora, com a recusa clara e firme do Exército Brasileiro, das Forças Armadas, de que não vão intervir no processo democrático, nós estamos vendo o Brasil se conscientizar nesse momento. O que nós podemos esperar disso tudo são eleições, mas eleições sem censura de candidatos por parte do Poder Judiciário. E o povo brasileiro vai decidir o modelo econômico que deseja, o modelo social que aprecia e o modelo administrativo do país. Mas já vejo lá no Supremo Tribunal Federal o projeto do parlamentarismo sem a decisão do povo brasileiro, que já foi rejeitado nas urnas muitas vezes. Esta direitona brasileira, vinculada a interesses internacionais, pretende definitivamente acabar com a soberania do país. E a consciência que essa greve provoca de caminhoneiros tem que ser consistente o suficiente para que o povo recuse na sua ação nas ruas, com toda a clareza, recuse o prosseguimento desse bárbaro golpe que pretendem dar no Brasil. Parente na rua,
demissão sumária dos representantes do Conselho da Petrobras, das petroleiras, e um preço determinado pelas possibilidades do Brasil. Petróleo é nosso, extraímos em real, pagamos funcionários em real. Não há motivo algum para termos vinculação ao mercado internacional e ao dólar. Que se vincule isso com o que nos excede e o que nós podemos vender lá fora. Mas o país não pode ser escravizado. E essa tolice é produto, senador, da corrupção ideológica de alguns e da corrupção material de outros. Eu agradeço muito a parte do senador Roberto Requião. Senador, eu conversava com o chanceler Celso Amorim, ex-chanceler, e nós discutimos, chegávamos a uma conclusão de que é imperativo para o país ter a Petrobras novamente 100% estatal. A abertura do capital na Bolsa de Valores de Nova York foi um equívoco. Na verdade, nós temos uma queda de braço com o capital financeiro, que se apropriou da Petrobras. Não tenha dúvidas. O Pedro Parente é o representante do capital financeiro na Petrobras. Está aí a origem dos problemas. Não tem mais o interesse nacional. Não tem mais a preocupação social. Pedro Parente, presidente do Conselho de Administração da Bolsa de São Paulo, presidente do Conselho da BRF. Da BRF, vale dizer, duvido ele fazer essa política de preço com a Sadia e Perdigão. Não faz. Porque nenhuma empresa sustenta isso. Agora, eu falo, senador Requião, esse ponto é fundamental. Estamos discutindo programa de governo. A Petrobras, novamente, 100% estatal. Porque o que está em jogo, nesse debate todo aqui, são interesses privados. Senador Jorge Viana, governo Lula e Dilma, o gasolina, diesel, gás, oscilava entre 0,88 e 1,02 da cotação internacional. Hoje o diesel está 50% acima da cotação internacional. Como explicar isso? Os lucros dos acionistas, primeiro. Segundo, as petroleiras. Estão ganhando por quê? Porque nós aumentamos, o preço está tão caro aqui, que nós aumentamos a importação dos Estados Unidos de 41% para 82%. Terceiro, que importadoras de diesel estão lucrando, mas muito, porque estão comprando mais barato lá e vendem aqui num preço alto estabelecido pela Petrobras. São interesses. Pedro Parente representa esses interesses. Isso é corrupção, corrupção braba, negócios. Inclusive, tem várias acusações contra o Pedro Parente. Por fim, senador Jorge Viana, a Petrobras é um instrumento de desenvolvimento do país. Nós tínhamos uma política de conteúdo local. O que era isso? Gerar emprego aqui. O Lula disse, olha, vamos construir navios, plataformas, sondas no Brasil. E assim fizemos. Eles acabaram. Os estaleiros estão às moscas. O estaleiro Mauá, no Rio de Janeiro, tinha 6 mil trabalhadores, tem 100. O estaleiro Eisa fechou. Nós estamos comprando de fora. Tem mais, senador Jorge Viana. Eu sempre disse que esse golpe teve muito interesse no pré-sal. No mundo inteiro, quantas guerras houve no século XX, século XXI pelo petróleo? Aqui eles estão ganhando. Você sabe que nós vamos ter a 4ª rodada do leilão do pré-sal. E eu estou indo dessa vez, presidente, agradecendo a Vossa Excelência pela tolerância para o fim mesmo. Vamos ter a 4ª rodada. Sabe quanto eles querem doar para o governo? Porque, veja bem, o pré-sal está descoberto. Foi descoberto por nós. Uma coisa era uma empresa de petróleo vir descobrir, gastar investimento. Aqui está tudo descoberto. Senador Requião, eles tiveram a cara de pau de botar no leilão do pré-sal da 4ª rodada, sabe o quê? Percentual para pagar a União, entre 7% e 22% é o percentual mínimo. Ou seja, a Shell pode pegar um campo do pré-sal e ficar com 93%, pagar 7%. Vale dizer que na 2ª e 3ª rodada aconteceu isso. A Shell conseguiu pagando apenas 22% para a União. O nome disso é roubo. Estão entregando o nosso país. E eu concluo, senhor presidente, agradecendo todo o tempo que Vossa Excelência me concedeu. Hoje é um dia de debates aqui. É fundamental que a gente reconheça que essa crise não acabou. Só vai acabar quando sair Pedro Parente da Petrobras mudar essa política de preço. É um escárnio a Petrobras aumentar, nessa situação, o preço da gasolina. É Pedro Parente dizendo para todo mundo, para senadores, deputados, para presidente da República, olha, quem manda somos nós.
Quem manda é o capital financeiro. Eu agradeço muito a tolerância de Vossa Excelência.